Prezados clientes, a Livraria Cultura agradece a presença de todos nesta segunda edição do Palco Iguatemi, com a convidada Raquel Pacheco, mais conhecida como Bruna Surfistinha. Após o bate-papo, a autora realizará uma sessão de autógrafos no piso térreo. Seus livros podem ser adquiridos nos caixas da loja. Boa noite e bom bate-papo. Vou levar uma. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje nessa segunda edição do Palco Iguatemi. O Palco Iguatemi nada mais é do que um bate-papo, né? Descontraído, informal, sempre com uma personalidade para falar sobre uma publicação lançada. Na semana, aliás, no mês passado a gente recebeu o Danilo Gentili, foi super legal. E nesta agora edição a gente recebe a Raquel Pacheco, que a gente vai conhecer um pouquinho das 3 obras que ela publicou. A primeira foi o Doce Veneno do Escorpião, a segunda foi Na Cama com Bruna Surfistinha, o terceiro, o segundo foi O Que Aprendi com Bruna Surfistinha, o terceiro Na Cama com Bruna Surfistinha. A gente vai conversar um pouquinho com ela, que é a Raquel Pacheco, que ficou conhecida nacionalmente por esse apelido Bruna Surfistinha. Raquel, por favor. Pela presença, por favor. Raquel, você, na verdade, a gente vai também colocar toda essa entrevista daqui a pouco na internet também, pelo Twitter. E você é bastante viciada na internet, né? Eu não consigo viver sem internet. Na verdade, tudo começou assim, né? Tudo começou no blog, final de 2003. Mas eu sempre tive um acesso muito grande assim, com a internet, logo quando surgiu. Eu ainda morava na casa dos meus pais. E eu lembro quando meu pai me chamou no escritório dele em casa para mostrar a internet. E a minha paixão começou nesse dia. E eu devo tudo, as minhas conquistas, o que eu sou hoje é a internet, com certeza. E também você aliou um prazer, na verdade, né? A internet e também escrever, né? Sim, a internet também, mais do que diversão, acabou se tornando uma ferramenta de trabalho para mim durante a prostituição. Que você começou com o blog, foi seu primeiro contato assim, com o mundo da internet para manter o contato com os outros? Foi através do blog, mas durante alguns meses eu relatava meu dia a dia como garota de programa, mas eu não colocava nenhuma prova, assim, não havia nenhum ensaio fotográfico, nem número de contato. E eu recebia muitos e-mails, porque e-mail era o único contato que as pessoas poderiam ter comigo, e eu recebia muitos e-mails de pessoas duvidando que eu era realmente uma garota de programa, que eu escrevia muito bem para ser garota de programa. Muitas pessoas também diziam que tinham certeza que eu era um homem, fantasiando todas aquelas cenas sexuais. Então foi daí que eu decidi dar um basta nessas dúvidas e provar que eu realmente sou mulher, que eu era garota de programa. E foi daí que começou. Saiu do anonimato, né? Saiu do anonimato. Como é que surgiu essa ideia do blog? Como você deu aquele start e falou assim, bem, vou criar um blog e desabafar ali, passar para todo mundo o que eu sinto, o que eu vejo? Então foi sem pretensão alguma, não criei um blog já imaginando, vou ficar famosa. Foi num período muito difícil na minha vida, porque eu tinha o computador como minha única companhia. A minha vida social nessa época tinha acabado, foi quando eu decidi parar de usar drogas e eu percebi que na verdade não tinha amiga nenhuma, que todas eram um bando de drogadas e que não eram amigas mesmo. E eu não tinha namorado na época e eu atendia os meus clientes já no meu apartamento. E aí quando o último cliente ia embora, eu me via com o computador. Então eu escrevia bastante já nessa época, no Word, e aí, bem nessa época, coincidiu de ter começado a febre com os blogs, principalmente nos adolescentes. Em 2003. E aí eu resolvi criar um pra mim. Antes eu busquei para saber se existia já algum blog de garota de programa, até mesmo porque eu queria comparar a minha vida com uma garota de programa desconhecida, assim, que eu não soubesse quem era. Até mesmo para copiar, até mesmo saber algum modelo. É.
E aí não encontrei nenhuma blogueira, garota de programa aqui no Brasil, então eu decidi criar o meu. E aconteceu assim, de uma maneira muito... foi uma maneira até de eu gritar pro mundo a minha existência, assim, de dizer de alguma maneira eu existo e preciso de atenção. Porque assim que eu criei, eu escrevi um texto muito longo, eu fiquei horas escrevendo antes de dormir, e eu coloquei todas as minhas angústias naquele texto. Que na verdade escrevi tudo que eu queria estar contando para alguém e não tinha esse alguém. Então aconteceu de uma maneira muito natural todo esse processo de fama. Foi uma maneira natural, mas teve algum momento que você viu que aquilo dali poderia ser uma grande estratégia de marketing, até mesmo para o seu trabalho ali como garota de programa? Não, isso aconteceu bem depois, quando então decidi provar que eu realmente existia, e o meu telefone começou a tocar mais do que o normal. E é aí que eu percebi que, na verdade, meu blog tinha deixado de ser um diário de uma adolescente, garota de programa ou não, eu ainda me considerava ser adolescente, tinha 19 anos nessa época, e passou a ser uma ferramenta de trabalho principal. Assim, então eu comecei a divulgar o meu trabalho, as fotos. Foi basicamente, não sei se todo mundo aqui viu o filme, quem viu aí, levanta a mão, por favor. Quase todo mundo. Foi basicamente igual aquela cena do filme ali, que você está no quarto, começa, depois tira foto. Mais ou menos, porque acho que nessa cena do filme foi quando eu comecei foi no momento da criação do blog. E, só que eu não tinha vontade de me expor. Eu achava que eu tinha medo da exposição nessa época ainda. E eu também não queria, porque assim, nessa época eu ainda tinha uma preocupação muito grande pela minha família em relação à exposição deles também. Eu não queria que os meus pais sofressem com o fato assim dos amigos deles que ainda não sabiam que eu tinha saído de casa, talvez, para me prostituir, ficassem sabendo. Então eu ainda tinha essa preocupação. Só que daí chegou no ponto, que já é outro assunto, mas chegou no ponto que eu percebi que era bom, né? Era bom em relação à minha família, assim, não era isso que eu ia trazer, não era poupando, deixando de expor isso dos meus pais que ia melhorar alguma coisa a nossa relação. Já não tinha mais o que fazer. Como é que foi esse seu início, Raquel? De você lá com 17 anos tomar essa atitude de virar garota de programa? Como é que foi isso? Eu decidi, eu era muito rebelde e eu me vi assim num momento que eu me considerava uma visita na casa dos meus pais. Eu não me sentia assim na minha casa com a minha família. Eu me sentia um peixe fora da água completamente. E eu via os meus pais como meus maiores inimigos, muito por conta da rebeldia. E diálogo em casa sempre faltou. Assim, eu nunca tive muita atenção dos meus pais, apenas quando eu cometia algum erro. Então eu cometia erros justamente para ter a atenção que eu queria ter. Quando eu fazia uma coisa boa, eu não tinha essa atenção, porque eu não estava fazendo nada mais do que eu tinha que fazer, né? A obrigação de uma filha de tirar uma nota boa, de chegar no horário prometido, certo? Então eu acabava errando justamente para ter esses erros. E falta de diálogo, sempre senti muita falta disso. E os meus pais, eles, ao invés deles quererem encontrar a raiz do problema, de sentarem comigo, falar, filha, mas por quê? Sabe? Por que você fez isso? Não, eles já brigavam, já iam para um outro caminho, eles não queriam saber o porquê. Eles já queriam resolver de uma maneira que eu, no meu ponto de vista, mais estúpida, digamos assim. E aí a prostituição, sabe como? Foi o ponto alto da revolta, digamos assim. Então, aí eu coloquei na cabeça que eu precisava sair de casa. Mas eu não queria sair de casa e deixar de ter o padrão de vida que eu estava acostumada. Eu queria continuar tendo dinheiro para comprar minhas futilidades, para manter as futilidades que eu gostava. Roupas de grife,
CDs, enfim, coisas que um adolescente adolescente gosta. E aí eu comprei um jornal muito conhecido em São Paulo, que só tem anúncios de emprego, e comecei a ver os anúncios normais, né, assim, profissões normais. E aí até risquei algumas, fui uma entrevista, só que eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha 17 anos, nunca tinha trabalhado. E aí logo assim, na primeira entrevista já me falaram que eu não tinha um perfil para aquela empresa, por falta de experiência. E aí nesse mesmo jornal tinham vários anúncios de prostíbulos, de casas de massagem. E aí eu comecei a me interessar, porque nesses anúncios dizia assim, mulheres de 18 a 25 anos ganhe X por semana, que era alguns R$1.000, 3, 4 mil reais por semana, atendendo apenas executivos. Aí eu já comecei a me iludir, porque eu imaginei que só executivos, só homens bonitos, né, executivos, cheirosos. Então eu já comecei a me imaginar no mundo dos executivos. E aí eu falei, isso mesmo que eu quero ser, assim, eu quero... Só que assim, eu tinha muito preconceito, né, tem uma rua em São Paulo chamada Rua Augusta, que são só as garotas de programa fazem ponto nessa Rua Augusta, que é muito conhecida. E assim, eu xingava, eu passava de carro lá, eu xingava, vai trabalhar e tal. E aí eu me vi naquela coisa, putz, eu tenho preconceito, né? Eu xingo, mas é isso que eu quero, assim. E aí eu percebi que, na verdade, depois de um tempo, eu percebi que eu xingava justamente porque eu já queria ser aquilo, mas eu não tinha coragem, eu tinha uma ponta de inveja dessa liberdade que elas tinham. Tudo bem que fazer ponto na rua é difícil, passar frio, fome ali, mas eu já tinha essa vontade, esse desejo, mas eu tinha medo, não tinha coragem. Então, ao invés era muito mais fácil eu xingar essas meninas. Entendi. E aí eu comecei a visitar, eu faltei na escola, e aí eu fui para algumas casas. Durante a casa, quando você estava indo na casa dos seus pais, você ia para essas casas? Isso, aí eu comecei nessas casas. E aí eu acabei conhecendo essas casas, encontrei uma que era a menos pior, porque uma não era nada pior top. do que a outra, a menos pior, eu fui lá. E aí eu fiquei com isso na cabeça, é isso mesmo que eu vou ser, vou me prostituir. E até que uma noite eu fui dormir pensando assim, amanhã eu vou sair de casa e vou pra lá. E aí quando eu acordei no dia seguinte, eu acordei com isso ainda, hoje ou nunca, agora ou nunca. E eu saí de casa. E foi? Você arrepende? Não me arrependo, até hoje não. Talvez algum dia eu me arrependa, mas assim, eu não consigo ver minha vida sem os meus erros, não consigo ver minha vida sem a prostituição. Se a prostituição fosse bacana, eu não teria parado. Mas eu não me arrependo de ter vivido na prostituição. Eu acho que foi uma experiência de vida para mim muito intensa. Vivi muitos momentos ruins. Foi uma fase de altos e baixos, mas eu acho que hoje eu vejo que eu tinha que ter passado por isso. E hoje eu vejo que eu levantei a bandeira contra o preconceito, que eu acabo falando em nome de muita gente que sofre preconceito, não apenas as prostitutas, mas os homossexuais também. Então, eu acho que eu percebo que eu ajudei também a minimizar o preconceito. Muita gente fala pra mim que depois que passou a me conhecer, que passou a saber da minha história, mudou a visão que tinha em relação à prostituição. Então,